e senhores, hoje eu vou mostrar algumas coisas sobre C++, né? É uma linguagem bastante importante para todo programador. E existem alguns conceitos quando a gente começa a programar em C++ que são importantes irem sendo fixados ao longo do tempo. E algumas das coisas, para a gente começar, a gente vai criar um diretório. A gente vai chamar esse exercício de exercício 01. E dentro da pasta exercício 01 não tem nada, né? A gente está numa pasta em branco. E agora você pode usar o editor de texto que for da sua preferência. Eu, no meu caso, vou usar o VI, que eu acho um pouco mais fácil de mexer quando eu estou mexendo com C++, mas cada um pode usar o editor de sua preferência. Então, para começar, a gente vai criar alguns arquivos. O primeiro arquivo a gente vai chamar de makefile. E nesse makefile, a gente vai colocar as diretivas de compilação. Então a gente vai falar, olha, vou compilar com G++, que é o compilador GNU normal, habilitando todos os warnings, o nome do meu output, que é o programa, vai ser x01, e o nome do meu código fonte de origem vai ser ex01.cpp. Salvo isso daqui e aqui fica pronto. Depois disso, a gente vai criar o próximo programa. O objetivo desse programa é o mais simples de todos. A gente vai ler algumas informações da console e depois vai printar essas informações da console. Mas primeiro a gente vai começar lendo uma palavra da console. E para isso, a gente vai carregar uma biblioteca chamada IOStream. Eu vou dar o nome do arquivo aqui para ele já habilitar as funções de autocompletar para mim, ok? E quando eu digito main, vem toda a estrutura da função main já aqui para mim. Então, o primeiro trabalho que a gente vai fazer vai ser perguntar uma palavra. Char é para armazenar um caractere na memória. O que é um caractere? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, palavra, e pode ser qualquer letra, mas uma única letra, qualquer número, qualquer sinal especial, mas é sempre uma palavra, é sempre um caractere. Quando eu quero armazenar mais de um caractere, eu preciso criar um array com um determinado tamanho que caiba essa minha palavra lá dentro. Lembrando que a palavra, como é uma área de memória, ela tem que ter um determinado número de posições que seja suficiente para gravar com a terminação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou aqui exemplificar através do meu nome, né? Então, Nélio está na posição 0, né? O N de Nélio, o E está na posição 1, o L está na posição 2, aí a gente tem o I na posição 3, né? O O na posição 4. Só que se eu não colocasse aqui um caractere, que é o 0, esse caractere ele é visto dessa forma aqui em forma de caractere, né? Que é o /0, ou no ORD dele, que seria em modo decimal, que para a gente ver ele, seria 0 como número, a representação. Está na posição 5. E como é um array que começa com 0, então é importante a gente lembrar disso. Ó. Começou aqui na posição 0, a gente tem 6 posições aqui ocupadas. Então, para eu ler uma palavra que tenha 5 caracteres, eu utilizo 6 posições, ok? Então, tendo isso em mente, a gente vai alocar aqui um espaço arbitrário, um espaço de tamanho n, qualquer que a gente queira, só para que a pessoa digite uma palavra. E para isso, a gente vai perguntar para ela o que ela vai digitar. E a gente vai usar o cout para isso. Então, o cout, ele vem do standard, né, do std, do namespace std. O cout é o console output. Então, tudo que aparece na tela está dentro do nosso console output. E aqui, no final, é o enter, para quebrar de linha, só para não ficar na mesma linha. E aqui a gente põe a frase que quiser, em quantos blocos a gente quiser. Então, eu posso, por exemplo, pôr assim, digite uma palavra, vírgula, espaço, por favor. Então, não tem limite de quantas vezes eu posso ir concatenando, essa é uma forma de ir concatenando.
E agora a gente vai ler esta palavra usando o CIN, ou seja, console input. Eu vou receber informações. Por isso que o sinal muda, né? Então o menor menor está jogando coisas para dentro do console out. Então a gente pode vir aqui como se estivesse aqui dessa última parte, jogando o enter junto com esse pedaço, somando com esse e jogando tudo isso dentro da tela. E agora a gente vai pegar o que for digitado na tela e jogar para dentro de palavra. O nosso próximo passo, e aí é muito simples, a gente vai exibir essa palavra na tela. Você estava pensando na palavra. E aí aqui eu ponho dois sinais de menor, a palavra e uma interrogação. Salvo tudo isso. E agora a gente vai para a nossa console para poder verificar como tudo isso fica. Então, eu venho aqui, dou um make, ele compilou, eu tenho um executável, como vocês podem ver, este cara aqui ganhou o X ó, ao lado dele, que torna ele um executável. Quando eu digitei X01, dou Enter, ele pergunta por uma palavra, e aí eu posso digitar a palavra que eu quiser. No meu caso, eu vou digitar bananas e vou dar Enter. E aí ele me responde, você estava pensando na palavra bananas? É importante lembrar que isso só lê a primeira palavra. Se você separar, por exemplo, bananas e, sei lá, melancias, ele não vai pegar a segunda palavra depois do espaço, porque ele não lê a linha, ele lê uma palavra. Então, para a gente pegar uma linha, fique atento ao próximo exercício, que a gente vai ler uma linha inteira.